Mary Ann Cotton. Já ouviu falar dessa bandida? Possivelmente não, mas acredite, ela nasceu, viveu, casou, pariu, matou e finalmente morreu 2 décadas antes de Jack o Estripador. Muitos consideraram Mary Ann como uma psicopata, mas a maioria dos historiadores a identificam como uma pessoa sem bons sentimentos, fria e ávida por dinheiro. Executou 21 pessoas e o que assusta maridos, filhos, mãe, amantes. A história de Mary Ann é muito movimentada. Vou resumir. Inglesa, nasceu em 1832, era filha única de uma dona de casa e de um minerador muito rígido, e que morreu quando ela tinha 8 anos de idade. Quando a jovem tinha 14 anos, a mãe dela casou e ela não gostou do padrasto, e aos 16 saiu de casa para estudar enfermagem domiciliar. Aos 20 anos de idade, Mary Ann casou-se com o minerador William Mowbray. O casal teve 5 filhos, 4 morreram, todos de febre gástrica. E foi preciso muito tempo para descobrirem que a tal febre gástrica era envenenamento por arsênico. Da tal febre sobreviveu a menina Isabela, que foi morar com a avó materna. O casal mudou-se de cidade, teve mais 3 filhos e, pasmem, morreram todas as crianças da mesma forma. O marido foi trabalhar de capataz, bombeiro, até contrair a mesma doença. Ela enterrou e rapidamente pegou o seguro de morte, que era no valor de 35 libras esterlinas, o equivalente hoje a R$170. Só que 35 libras esterlinas, àquela época, não era pouco dinheiro. Equivalia a metade do salário anual de um lavrador. Então, para quem era pobre, o dinheiro fazia diferença. Vamos ao marido número 2. Ela tentou ter uma amante antes, mas não deu certo, então vamos direto para o marido número 2. Mary Ann e George Ward. Ele era um engenheiro e ela, como enfermeira, o conheceu com um pequeno problema de saúde, problemas intestinais. Então casaram-se e isso foi em agosto de 1865. E ele morreu do mesmo problema, né? Em outubro de 1866, durou 1 ano e um pouquinho o casamento deles. Problemas intestinais, os médicos vieram visitar quando souberam e se espantaram. Mas como ele morreu disso? Ele não tinha um quadro tão grave assim. Ok, passou, pegou, enterrou, pegou o dinheiro do seguro e vamos ao marido número 3. A fria assassina logo depois conheceu um recém-viúvo chamado James Robertson, marinheiro. Ele a contratou para cuidar da casa e de uma bebezinha, mas a menininha, adivinha, né? Morreu 1 mês depois. Restaram 2 meninos, filhos dele, e ela, Mary, tratou de engravidar. Nesse intervalo foi chamada até a sua mãe, que estava doente. Ao chegar lá, a mãe de 54 anos até deu uma melhorada, mas rapidamente morreu. Em 9 dias, ela chegou e já deixou a mãe enterrada. Morreu do mesmo problema, febre gástrica. Então, ela pegou a filha que a mãe criava e levou para a casa do marido 3. Rápida, como sempre, tratou de providenciar uma febre gástrica para toda a criançada da casa. Matou todas de febre gástrica. Ou seja, ninguém sabia, mas era o arsênico, né? Pois bem, ficou apenas o marido, que ela estava insistindo para ele fazer o tal seguro de morte. E ele começou cismado com essa história, se irritou e botou ela para fora. Acabou o casamento. Ela não desiste, vamos ao casamento 4. Frederick Cotton. Mary estava sem rumo até que encontrou uma amiga, Margaret Cotton, que a apresentou ao seu irmão, Frederick Cotton, um viúvo que havia perdido, além da mulher, 2 de seus 4 filhos. Restaram 2, Frederick Jr. e Charles. Meses depois, a cunhada Margaret já amanheceu morta.
passou mal de noite e já morreu. De quê? Problema gástrico, claro, como sempre. Mary Ann e o irmão dela enterraram e em seguida casaram. Mary Ann e Frederick casaram oficialmente e ela ficou grávida de novo de um menino chamado Robert. Não demorou muito e a mamãe do Robert, a Mary Ann, descobriu que aquele amante, aquele que eu falei bem passado, estava morando ali pertinho. O que ela fez? Foi lá, convenceu o amante que viesse morar mais perto ainda. Porque assim ela manteve 2 relacionamentos ao mesmo tempo, com o marido, Cotton, e com o amante. Mas adivinha o que aconteceu misteriosamente com o esposo? O esposo 4. Morreu de febre gástrica. E o amante virou inquilino da casa dele. Inquilino entre aspas. E de repente o enteado dela, Frederick Jr., e o filho dela, o Robert, sentiram mal-estar, aqueles mesmos sintomas e rapidamente morreram. Só ficou, então, o Charles, que queria viajar, porque ele estava notando que tinha uma coisa... O menino tinha 7 anos, mas ele estava vendo que tinha uma coisa errada por ali. Não conseguiu fazer as trouxinhas dele a tempo, porque quando ele falou em viajar, ela já providenciou o envenenamento do menino e rapidamente, no outro dia, o menino morreu. A vizinhança já estava desconfiada, porque era tanta gente morrendo, era muita história confusa, ninguém sabia da história real dessa mulher, de onde veio, de onde saiu. Ela tinha, enfim, um passado obscuro e essas histórias não estavam batendo, então a vizinhança resolveu chamar um amigo médico legista, contou, ele achou que era estranho realmente, foi à polícia e pediu 5 dias para que ele e a equipe dele fizessem a necrópsia no menino Charles para tentar identificar do que ele tinha morrido. Não foi difícil para a equipe médica descobrir que Charles morreu envenenado por arsênico. Mary Ann Cotton foi condenada à pena de morte por enforcamento no dia 24 de março de 1843. Ela estava com 40 anos de idade. Gente, só para relembrar, nesse período Mary Ann Cotton envenenou com arsênico 8 filhos, 7 enteados, uma mãe, 3 maridos, um amante, uma amiga íntima. E, enquanto esperava para ser enforcada, ela ficou na cadeia. E lá, ela engravidou, sim, ela engravidou. Só que dessa vez, assim que ela teve o bebê, uma menina, a bebezinha, foi tirada dela e não se sabe a quem foi entregue essa criança, a que família, enfim, não se sabe, ou não consta em nenhum livro que nós pesquisamos, e olha que nós pesquisamos. E também há historiadores que alegam que existiu um outro filho dela que teria permanecido vivo, um menino bem mais velho, lá deve ter sido lá do primeiro casamento, mas isso é especulação. De concreto, ela deixou essa menininha que ela teve enquanto esperava ser enforcada e esse outro não se sabe, talvez sim, talvez não. E assim, aos 40 anos de idade, foi enforcada essa mulher que foi uma serial killer, que é difícil encontrar um adjetivo, né? Uma história absurda. Mãe matando filhos, é absurdo, realmente é absurdo. Mas é importante que a gente saiba, que a gente conheça, né, o que acontece e o que aconteceu. Queria saber a sua opinião, se você gosta desse tipo de história instigante, história que tem mistério, coisas dessa natureza. Deixa aí sua opinião, o que você achou, ok? Porque a gente faz para que você goste, não é verdade? Então, vamos lá. Vou aguardar ansiosamente para saber o que você achou. Muito obrigada pela companhia. Não esqueça aí de deixar a inscrição e curtir. Valeu e compartilhar. Beijos.